Então, aí o que acontece? Eu conceituei conceito, conceituei teoria, eu cheguei a conceituar a teoria geral do processo, porque Não, eu Não, conceituei não. conceito, disse que teoria é toda disciplina que estuda conceitos, o que, que é conceito, e agora faltou definir, então, teoria geral do processo. Tá? o senhor parou em conceito Teoria do geral. conceito. Tudo O bem, senhor então é parou em... exatamente isso que eu vou. Eu até citei o caso da. É exatamente isso mesmo. Vamos lá. Agora eu vou tratar de conceituar para vocês o que, que é teoria geral do processo. Vou abrir um outro quadrinho, descobrir aqui o. Tá? Teoria geral do processo. Revisando a aula passada, primeiro eu defini para vocês o que é conceito. Conceito, como é que se conceitua conceito? Conceito é uma ideia básica sobre determinada coisa. Vamos dizer assim, o conceito, conceito de conceito. E eu expliquei para vocês o caso da comoriência, não foi isso que eu falei na aula passada? Que tem gente que às vezes não sabe abstrair. Para você conceituar, você precisa abstrair. O que que é abstrair? Eu falei disso na aula passada, comentei? Comentei, não comentei? Sim. Aí as pessoas aqui, às vezes acabam confundindo conceito com exemplo. Então eu peço um conceito, o cara me dá um exemplo. O exemplo não. O conceito é uma ideia que você pode atribuir a vários exemplos. Tá? Isso é que é conceituar. Conceituar é abstrair. Muito bem. Depois de conceito, eu defini o que vem a ser cientificamente teoria, só para a gente revisar. Quem não assistiu a aula passada vai ter uma certa dificuldade. Teoria, toda teoria, cientificamente falando. Cientificamente falando, uma teoria, me permita aqui de vez em quando botar um golinho d'água. Cientificamente falando, teoria não pode ser interpretada aquilo conforme uma expressão que se utiliza de teoria em nível de senso comum. Ah, teoria é uma ideia absurda. Ah, a teoria do cara é uma loucura. Teoria como sendo sempre uma ideia, né? Teoria em nível de senso comum, aqui no dia a dia da gente, a gente sempre, na verdade, costuma entender como sendo uma ideia. Teoria. O cara tem uma teoria, ele tem uma ideia. Cientificamente, teoria não é isso, tá? Teoria é, na verdade, uma sistematização. Melhor dizendo, vou colocar aqui, ó, formação e sistematização de conceitos, tá? Então é como se a teoria ela vai o quê? Ela vai pegar conceitos comuns e vai criar, é assim que se cria uma teoria, tá? Você vai pegar o campo de estudo e você vai ver todas as coisas que existem em comum nesse campo de estudo. Tudo que existe em comum, você vai jogar para dentro da teoria. Então, qual é o nosso campo de estudo em teoria geral do processo? Vou colocar aqui, campo de estudo da teoria geral do processo. São os conceitos comuns a todas as disciplinas processuais. A teoria geral do processo é a disciplina de base. Quais são essas disciplinas processuais que vocês ainda vão estudar? Bora lá. Direito. Vocês não vão estudar isso aqui ainda. Vocês vão estudar as disciplinas específicas. Vou colocar minúscula mesmo, mas é maiúscula. Direito processual civil, vocês vão estudar. Vocês vão estudar direito processual penal. Vocês vão estudar direito processual eleitoral, tá bom? Vocês vão estudar direito processual civil, não, trabalhista. Vocês vão estudar
Aliás, não sei se vão estudar, se está na grade, direito processual, penal, militar. Essas são basicamente as disciplinas processuais. E o que é a disciplina processual? A disciplina, o direito processual, na verdade, é um conjunto de normas jurídicas que estabelecem as regras de um processo judicial, tá? Então, toda vez que a gente falar em direito processual civil, direito processual penal, direito processual eleitoral, direito processual trabalhista, direito processual penal, nós vamos estudar todas as normas jurídicas que atuam dentro de um processo, tá? Então, nós temos, a gente vai ver aqui, nós temos dois tipos de lei. Aquela lei que disciplina as condutas, a nossa conduta na sociedade, ou seja, nós temos que pagar o que nós devemos, se a gente assina um contrato, a gente tem que cumprir, não é verdade? A gente tem que pagar a conta de luz, por quê? Porque a gente tem um contrato com a Equatorial para poder pagar, entendeu? Então, essas coisas da vida comum, da vida em sociedade, essas obrigações que também são normas jurídicas, tá? Então, o ideal é que todo mundo cumpra a norma jurídica. Só que nem sempre as pessoas vão cumprir as normas jurídicas, né? Isso nas relações, né, que se travam todos os dias. Se isso não acontecer, ou seja, se alguém insistir em desobedecer a norma jurídica, surge para aquele que está prejudicado a possibilidade de que de ingressar com uma ação judicial. E se ele ingressar com uma ação judicial, a partir do início da ação vão incidir outras normas, que são normas processuais, que vão dizer todas as regras que devem ser seguidas dentro de um processo judicial. Vocês estão entendendo? Se não estiver entendendo, por favor, me interrompa. Então, o que acontece? No nosso direito, nós temos praticamente 5 disciplinas processuais, tá? Essas 5 disciplinas processuais que vocês vão estudar. Então, elas vão dizer o direito processual civil, as regras, ou seja, as normas jurídicas que disciplinam uma ação civil. Direito processual penal é um conjunto de normas que dizem como um processo penal, né, aquele que cometeu um crime, vai ter o quê? Vai ter que tramitar todas as regras de um processo, que estão também em normas jurídicas. Tá? O direito processual eleitoral, né, para fins da justiça eleitoral. Então, vai incidir um conjunto de normas processuais, caso haja um processo, né, que vão disciplinar como é que esse processo eleitoral, essa ação judicial eleitoral, como é que ela vai tramitar. Para isso existem normas. Tem? A mesma coisa, diga-se, o processo trabalhista e o processo penal militar. Então, quando no futuro próximo vocês vão começar a estudar cada uma dessas disciplinas processuais, vocês vão estudar as normas jurídicas que incidem dentro de um processo judicial. Tá bom? Se vocês vão estudar essas disciplinas processuais, cada uma delas com as suas características próprias, é preciso que se diga que para que vocês não tenham dificuldade de aprender cada uma dessas disciplinas, é preciso que vocês entendam teoria geral do processo, tá? Porque a teoria geral do processo, como é que eu construo a teoria geral do processo? É assim, você verifica o que existe de comum, existem conceitos que são comuns ao direito processual civil, que são comuns ao direito processual penal, eleitoral, trabalhista e penal militar. Então, se existem conceitos que são comuns a todos os ramos específicos do direito processual, ele vai ser estudado pela teoria geral do processo. Por isso, eu costumo sempre dizer, querer estudar as disciplinas específicas, direito processual civil, penal, processual eleitoral, sem dominar a teoria geral do processo, é a mesma coisa que querer aprender a ler e escrever sem saber o que é vogal e consoante. Então, imagina como é que é ler uma palavra se você não sabe o que é vogal e você não sabe o que é consoante. Você não vai aprender a ler nunca. É a mesma coisa. Eu vou aprender processo penal, eu vou aprender processo civil, eu vou aprender processo eleitoral, mas eu não sei nada de teoria geral do processo. Então, meu amigo, é nadar contra a correnteza, entendeu? Ou chover no molhado. Não vai dar. Então, a teoria geral do processo, ela se constrói da seguinte forma. Eu verifico tudo que existe de comum ao mesmo tempo
em todas as disciplinas processuais específicas. E aí eu jogo esse conceito para dentro da teoria geral do processo para estudar lá. Exemplo, contraditório, que a gente vai trabalhar aqui. Tá? Vocês não devem saber ainda o que é contraditório, não vão saber ainda, e no momento adequado eu vou falar sobre o princípio do contraditório. Mas o princípio do contraditório é aquele segundo o qual as partes que demandam em um processo devem ter igualdade processual para poder estabelecer as suas teses e produzir as suas provas. Isso é comum no processo civil, é comum no processo penal, é comum no processo eleitoral, é comum no processo trabalhista e é comum no processo penal militar. Opa! Se esse conceito, o conceito do contraditório, o princípio do contraditório, é comum a todas as disciplinas, eu vou jogar esse conceito para ser estudado dentro da teoria geral do processo. Por quê? Porque é um conceito comum a todas as disciplinas processuais específicas. Os senhores estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Então, a teoria geral do processo, ela vai dar a base, ela vai tratar todos os conceitos que são comuns às disciplinas processuais específicas que os senhores vão estudar nos períodos em que se sucederem. Tá certo? É preciso que os senhores entendam exatamente o que eu estou querendo dizer. Se não entenderam, é a hora de perguntar, tá? Ative o microfone. Wagner, eu não entendi. Aliás, meu nome é Wagner, não é professor. Então, não me chame de Wagner, de professor. A cada um que me chamar de professor, é um ponto a menos na hora da prova. Eu acho muito melhor, tá? Então, vamos embora lá. Alguém tem alguma dúvida sobre aquilo que eu acabei de falar? Gente, participa, pelo amor de Deus, é só eu que falo. Eu vou ficar bebendo água. Olha, daqui a pouco, quando minha água acabar, eu vou fazer isso. Eu interrompo 30 segundos, que é o tempo que eu vou na cozinha, abasteço o meu copo e volto. Porque eu tenho que estar irrigando as cordas vocais o tempo todo. Eu falo demais, tá? É de Jane. Eu vou escolher uma aqui. É de Jane, parece que está no ambiente de trabalho, ou é impressão minha? Ou é o quarto que é todo cheio de coisa de estudo, você... Tem alguma dúvida, querida? Você está com uma carinha e parece que não entendeu muita coisa. Fale aí para a gente ouvir. No momento, não. Tem certeza? Tenho. Bora. Esteani, diga, querida. Professor, eu não tive dúvida nenhuma, porque, por exemplo, o que o senhor falou a respeito de a teoria geral do processo ser uma base para outros estudos é uma coisa que a gente tem de várias outras matérias, então é uma coisa que a gente já tem na nossa cabeça, isso, entendeu? Ótimo. Então é uma coisa Inclusive, fácil de assimilar. ótimo. Então, vejam bem. Inclusive, a gente chama de mutatis mutandis, com as suas respectivas diferenças. A disciplina vocês estão no segundo período, vocês tiveram uma disciplina chamada Introdução ao Estudo do Direito. Essa disciplina introdutória, embora ela não seja chamada de teoria, em algumas faculdades, essa disciplina de introdução ao estudo do direito é chamada de teoria geral do direito. Por quê? Porque ela vai estudar os conceitos básicos a todos os ramos do direito. Aqui a gente só está vendo em relação ao direito processual. Mas a introdução ao estudo do direito é uma disciplina introdutória para todos os ramos do direito. Ou seja, vocês estudam em IED tudo que é comum a todos os ramos do direito, de uma forma geral. Tá? Beleza. Então, tudo bem. Mais alguma dúvida? Eu só pergunto mais às meninas, então a rapaziada pode ficar assim meio, pô, o cara não pergunta nem pra gente. Na verdade, não me levem a mal, mas eu acho que elas merecem um pouco mais de cuidado e atenção, e eu não consigo dar atenção. Muito embora eu me solidarize demais com as dúvidas da rapaziada, tá? Mas eu me preocupo mais com elas, não me levem a mal, entendeu? E por isso é que eu pergunto, Gerlane, você tem alguma dúvida, querida? Tenho não, professor. Tem não? Elaine, eu só estou chamando aqui aquelas que estão online. O Marcelo não está com a câmera ligada. Vai querer presença no final, não vai querer, jogador? Beleza. Então, liga a tua câmera. E a mesma coisa eu digo para os demais. Tá? Elaine, você tem alguma dúvida, querida? Ah, show. Hein?
Eu não Não, sei onde professor, é que não eu tem mudo aqui. nenhuma. Nenhuma, deixa eu ver se eu mudo aqui. Vou botar aqui tela cheia, será que fica legal? Deixa eu só mudar aqui o meu mosaico rapidinho aqui, que deu um probleminha rapidinho aqui. Alterar layout. Eu vou botar aqui mosaico. Ah, agora ficou show. Estou vendo a galera quase toda aqui, praticamente. Muito bem, aqui tem a Maiane. Tudo bom, Maiane? Tá deitadinha? Tá? O certo é estar sentadinha para fazer a anotação. Professor, eu tô sentada. Ah, tá, beleza. Então, cuidado, tá? Para não Quero... ficar com dorzinha nas costas. A Lana, que Eu tá rindo sei. também aí. Tudo Professor, eu bem. tenho dúvida. Tem nenhuma Eu dúvida, tenho só uma não. Bem, pergunta. aí quando é com a rapaziada, eu faço assim. Rapaziada, alguém tem dúvida? Então, as meninas eu pergunto assim, com um pouco mais de cuidado. Rapaziada, tem alguma dúvida? Tem não, Oi, professor. pode falar. Tá tudo tranquilo. Tudo bem? Se alguém quiser fazer uma indagação, alguém queria falar aí, acho que era a Lana, não era, Lana? Foi. Porque onde está escrito esse conceito, ideia básica sobre determinada coisa, é o conceito de teoria geral ou é conceito de conceito? Bem, quando eu falei conceito aqui, é a ideia básica de uma determinada coisa. É a ideia mais básica. Isso aqui é conceito. É o conceito de É o conceito. conceito de conceito. Esse, até aqui, eu vou colocar bem aqui, ó, conceito de conceito. O conceito de teoria geral do processo, ele está bem aqui, ó. É esse de baixo, né? É esse bem aqui, querido, ó, que está no material de vocês. Esse é o conceito de teoria geral do processo. Está todo no materialzinho. É uma disciplina propedêutica. O que é propedêutica? É a mesma coisa que disciplina introdutória. Então, que eu fiz questão de ser redundante aqui, ó. Se eu disse propedêutica, dispensável seria eu colocar introdutória. É mais ou menos como eu colocar subir para cima, descer para baixo. Ou falar em vascaíno doente. Que se você pergunta o time de alguém e o cara diz que é vascaíno, não precisa dizer que é doente, que a gente já sabe. Então, basta dizer que é vascaíno ou dizer que é doente. Tá bom? Hein? Professor, eu queria fazer uma indagação aqui nesse seu conceito aí. Sim. Pode falar. Acho que tá meio errado esse seu conceito de vascaíno. Meu conceito? Qual o conceito que está errado? De vascaíno, que é isso. Ah, desculpa, querido, foi mal, é só uma brincadeira. Na verdade, eu amo o Vasco, inclusive eu dei parabéns, parece que ao aniversário do Vasco na semana passada, e agradeci por tudo que o Vasco me concedeu. Então, eu não tenho raiva, não, fique tranquilo. Tá? Eu respeito muito. Aliás, o Vasco Professor, Oi, esse conceito de que o senhor está apresentando aí, o conceito de teoria de processo, é? Esse conceito que está aqui na tela, que eu estou destacando, é o conceito de teoria geral do processo. Ok, obrigado. Beleza? Olha só, esse conceito que eu tinha colocado é o conceito de conceito. Está aqui, ó, conceito de conceito. É uma ideia básica, uma premissa básica. Eu expliquei isso aqui na aula passada, tá? Foi falado na aula passada. Então, eu só estou, na verdade, recompondo. Aí, bem aqui, eu estou falando do campo de estudo da teoria geral do processo. Agora, vamos embora voltar para cá. Olha aqui, ó. Grava bem isso aqui. Quem quiser gravar, algum aluno daqui, professor, pode gravar a aula? Quem foi que falou? Eu disse, pode à vontade, não tem problema nenhum. Tá? Quem? Levanta a mãozinha, que eu estou querendo ver no mosaico. Pois é, Otávio, pode gravar, não tem problema nenhum. Eu acho até melhor. Eu até indiquei um programa chamado OBS Studio, que grava a tela, mas tem outros também. Você pode gravar a tela, não há problema nenhum em gravar a tela. Tá? Eu acho até legal. Depois você assiste na hora que você quiser. Então, olha só. Comparando esse aqui, ó, esse quadrozinho bem aqui, onde eu falei dos ramos do direito processual, e disse que teoria geral do processo é o que tem de comum, estuda, o campo de estudo é aquilo que existe de comum entre as disciplinas processuais específicas, eu ratifico, eu confirmo isso bem aqui, ó. Disciplina propedêutica introdutória, que estuda os conceitos gerais e sistematizados acerca dos diferentes ramos do direito processual, ó.
ou seja, em função dos diferentes ramos do direito processual. Quais são esses diferentes ramos do direito processual? Está aqui, ó. Esses são os diferentes ramos do direito processual. Esse é um dos motivos pelo qual eu gosto que o aluno até mesmo grave minha aula, porque fica melhor. Porque isso aqui que eu mandei para vocês, vocês que são meus alunos pela primeira vez, isso aqui não é matéria de prova, isso aqui é roteiro de estudo. Porque, além do que está aqui, eu acrescento coisas a mais. É claro que eu não estou inventando nada. Tudo aqui está no livro. Por isso, grave. E você que está gravando, meu bigotado, depois você manda para os colegas. É claro que alguns de vocês só tem o celular. Eu não sei. Alguns talvez dê para gravar, tem algum programa para gravar, mas de qualquer forma. Oi? Ótimo, aí, bem, maravilha. Eu, no período passado, me tornei youtuber. Então, como, na verdade, eu gravava as aulas, a gente não era obrigado a dar aula ao vivo, eu disponibilizava as aulas já no YouTube. Tanto é que eu tenho uma página no YouTube. Eu tenho mais ou menos algo em torno de 150 aulas gravadas, de todas as disciplinas. Só que elas são gravações minhas e elas não estão todas lá. Tem algumas poucas aulas que eu coloquei lá. Tá? Até porque eu não tenho objetivo, assim, pelo menos de forma imediata, de ser youtuber e ganhar dinheiro, entendeu? Mas, de qualquer forma, quem for lá, né, não esquece de apertar o sininho e se inscrever no canal. Bora lá. Objeto de estudo da teoria geral do processo. Primeiro, eu preciso dizer o que é objeto de estudo. Todo ramo do conhecimento humano tem alguma coisa para estudar. Então, por exemplo, o direito processual civil vai ter o seu objeto de estudo, o seu campo de estudo. É a mesma coisa. Então, quando eu falar de objeto de estudo, é o campo de estudo. Todo ramo do conhecimento humano, quando ele vai estudar especificamente alguma coisa. Então, ele tem uma limitação. A medicina, ela tem vários ramos. A anatomia humana. Dentro da anatomia, você vai estudar estrutura óssea. Então, o cara vai estudar osso. Então, o campo de estudo é osso, daquela disciplina específica. No direito é a mesma coisa. Você tem o direito civil, que tem por objeto estudar as relações civilistas, as relações privadas. Você tem o direito constitucional, que tem por objeto o estudo da Constituição Federal, aquelas normas consideradas normas fundamentais. Portanto, mesmo no direito, nós temos as várias disciplinas que existem no direito, elas têm campos de estudo diferenciados, tá? Eu vou revisar aqui com vocês um conceito que vocês devem ter aprendido, tá? Eu vou deixar isso aqui, vou passar para uma próxima tela, tá? Eu estou engatinhando nesse treco aqui e aprendendo a mexer nele, mas acho que vale a pena. Vocês, quando estudaram introdução de direito, vocês estudaram que existem dois ramos básicos, o direito público e o direito privado. Foi ou não foi? Foi, não foi? Beleza. Esses são os ramos básicos. Então, esses ramos básicos se dividem em dois. Então, eu poderia colocar assim, ó, melhor dizendo, o direito, ou seja, o direito como ciência, o direito é uma ciência, se divide em dois ramos básicos. Dois ramos básicos, tá? Quais seriam esses ramos? Eu vou colocar em minúsculo, mas é maiúsculo. Direito público, tá? Vocês aprenderam isso aqui. Isso aqui é para a gente entender. E direito privado, tá? O direito público, quais são? Isso aqui são os dois ramos básicos, tá? O direito público, nós temos vários ramos. O direito constitucional, vocês vão estudar constitucional, tá? Nós temos o direito penal, nós temos, isso aqui são os ramos, nós temos o direito
processual, né? E aí engloba processo civil, processo do trabalho, aqui é o direito processual. Engloba o processo civil, aqueles ramos que nós vimos. Nós temos ainda direito eleitoral. Então, nós temos o direito administrativo. Nós temos o direito previdenciário. Vamos lá, devo estar esquecendo de alguém. Direito financeiro. Financeiro, tá? Se eu tiver errado alguma grafia aí, vão desculpando aí. O direito tributário, já coloquei? Não. Tributário, tá? Eu tenho direito ambiental. Eu devo estar me esquecendo de algum ou outro, mas basicamente são esses aqui, tá? Esses são os ramos do direito público. O direito privado, basicamente, ele tem dois. O direito civil, tá? E o direito do trabalho. Tá? Isso é mais ou menos, colocando isso aqui através de um desenhozinho, e aí eu vou fazer um desenho muito feio, sou péssimo desenhista, mas vamos lá. Vamos imaginar que isso aqui seja uma árvore, tá? E aí você tem aqui, vou fazer uma árvore bem feia aqui. Aí nós temos dois grandes galhos. Esse galho aqui maior, essa parte aqui, o caule, eu vou chamar de direito. Se a gente colocasse, fizesse uma representação, e alguns autores fazem dessa forma, como se o direito fosse uma árvore. Bem aqui é o direito. Aqui, ramifica em dois. Eu tenho esse aqui, o direito público, e tenho esse aqui, o direito privado. Então, o direito se divide em dois. O direito público e o direito privado. O direito público vai formar cada um deles aqui um galho. Cada galho desse aqui, está parecendo um bicho aqui, mas... Cada galho desse aqui é um desses ramos aqui, ó, o direito constitucional, direito penal, direito processual, direito eleitoral, administrativo, e por aí vai. Então, como cada galho fosse cada um desses ramos. Aqui no lado do direito privado, nós temos só dois galhos, que é o direito civil e o direito do trabalho. Então, é mais ou menos essa ideia, desculpa o desenho, tá? Que a gente tem sobre direito, só para você, na verdade, entender e ilustrar isso aqui. Então, cada ramo de direito tem um objeto de estudo. O direito penal vai estudar crime, os crimes tipificados na legislação penal. O principal delas é o Código Penal. O direito eleitoral, ele vai estudar as normas jurídicas que dizem respeito a processos eleitorais, para eleição de representação de prefeitos, né, de vereadores, governador, deputado estadual, presidente, deputado federal, senador, tá bom? As regras, né, do jogo eleitoral. O direito administrativo, né, estudar a administração pública, objeto de estudo. O direito previdenciário vai estudar o quê? As relações dos indivíduos com os seus direitos previdenciários, né, e as obrigações de pagamento das empresas, tá? Os benefícios previdenciários. Direito financeiro, você vai estudar orçamento, receita, despesa pública e créditos públicos. O direito tributário, você vai estudar o quê? A arrecadação, meu amigo, tributo. Basicamente, os impostos, as taxas e as contribuições de melhoria, tá? Que são os 3 tributos básicos, mas ainda tem outros. Os empréstimos compulsórios, que vocês vão estudar comigo lá no 9º e 10º período. Então, sou eu que, na verdade, praticamente estou iniciando com vocês, e sou eu que vou ou não colocar a cereja do bolo no final desse percurso todo. Então, eu ainda vou aguardar vocês, depois de TGP, lá em tributário, para a gente estudar direito tributário, tá? Direito ambiental, ele vai estudar exatamente as obrigações que pessoas jurídicas e pessoas têm para a preservação do meio ambiente, inclusive imputando
penalizações para quem desobedecer às determinações ambientais, tá? As determinações básicas do direito ambiental estão no artigo 225, para quem tiver curiosidade, da Constituição Federal. Então, cada ramo do direito tem o seu campo de estudo, tá? A teoria geral do processo, ela também tem, que ela está dentro do direito processual, tá? O direito processual, aqui, por sua vez, ele vai se dividir em quê? Em várias disciplinas. Aí você tem aqui o TGP, você tem direito processual civil, direito processual trabalhista, o direito processual eleitoral, o direito processual, enfim, o direito processual penal, o direito processual penal militar. Mas bem aqui encabeçando tem TGP. Então, qual é o objeto de estudo de TGP? O objeto de estudo da teoria geral do processo é o quê? Estudar todos os conceitos comuns, é o campo de estudo, às disciplinas processuais específicas. Esse é o objeto de estudo. Voltando, conceitos mais gerais que possam se enquadrar às disciplinas processuais específicas. Em outras palavras, teoria geral do processo vai estudar todos os conceitos que são comuns às disciplinas processuais específicas. Tá? Função. Tá? Objeto é uma coisa, função é outra. Qual é a função? Qual é a finalidade da disciplina? Dotar o estudante, vocês que estão estudando direito, de embasamento teórico para o estudo futuro dos diversos ramos do direito processual. Assim, querido, tendo uma ideia de base, de conjunto dos conceitos mais comuns, vocês vão ter facilidade, uma grande facilidade para estudar as disciplinas processuais específicas. Tá? Que estão bem aqui, ó. Então, por isso é que eu costumo dizer, querer aprender processo civil, processo penal militar, processo do trabalho, sem dominar os conceitos mais básicos, é como querer aprender a ler e escrever sem saber o que é vogal e consoante. Eu sempre digo isso. Muito bem. Todo mundo entendeu? Alguma dúvida até agora? Tá? Mas daqui a pouco, daqui a mais ou menos uns 40 minutos, 50, a gente vai dar o primeiro intervalo aí, tá bom? Professor, Oi, diga lá. quando você fala sobre o direito do trabalho, que você diz que é uma parte do direito privado, como ficaria no caso dos professores, por exemplo, que trabalham para um sindicato, que é mais coisa do Estado e do governo? Se encaixaria no direito privado? Olha, o direito processual do trabalho, ele faz parte do ramo do direito público, que ele está dentro do direito processual. O direito do trabalho, ele está dentro do direito privado. Ah, mas a tua pergunta não foi mais ou menos isso, eu não entendi muito bem. Tu pode repetir a pergunta? Uhum. É porque você falou sobre o direito do trabalho. Se engloba parte desses profissionais que não têm digamos, uma empresa privada para trabalhar, como os professores que trabalham em escolas que são praticamente do Estado e do governo. Na verdade, o que existe, eu estou falando de pessoas que são representadas por sindicatos, não é isso que está querendo dizer ou não? Não entendi. Mais ou menos. O caso dos professores. Os professores, eles não têm um chefe, digamos assim. Eles não têm uma coordenação que é privada. Eles trabalham mais para a educação pública. Se tu estás falando de professores do Estado, existe uma hierarquia. Por exemplo, os professores do Estado estão vinculados à diretoria da escola. A diretoria da escola está geralmente ligada à Secretaria de Educação. E a Secretaria de Educação do Estado está ligada ao governador do Estado. Então, tudo tem uma hierarquia. Pois é, tá? E justamente aí quando chega no topo, praticamente, que é o Estado, que é o governador, por exemplo, Flávio Dino, ele está no poder público, não é uma empresa privada, é público. Por isso é que eu digo o seguinte, vocês vão aprender que existem basicamente 2 regimes de relação de trabalho. Há 2 tipos de relação de trabalho, quando vocês forem estudar direito do trabalho. Existem os seletistas, vou dizer aqui, ó.
Tá? Eu vou colocar aqui. Deixa eu apagar isso aqui. Só um minuto. É porque travou. Vamos lá. Beleza. Nós temos dois regimes trabalhistas. Vocês vão aprender em direito do trabalho os regimes. Isso aqui não é matéria de prova, não, tá? É só para esclarecer a dúvida do colega. Nós temos dois regimes trabalhistas, basicamente. Tá? Nós temos o seletista, né? Não é com S, não, tá? Pô, né? Seletista vem de seleção. Seletista aqui é com C, porque diz respeito a CLT. Então, todos os empregados da iniciativa privada, aqueles que trabalham para empresas privadas, via de regra, empresas privadas, eles estão sujeitos às normas da Consolidação das Leis Trabalhistas, a CLT. Daí se dizer que eles são seletistas. Por que seletista é com C? Porque diz respeito a CLT. Aí alguém vai dizer, pô, o cara não sabe nem escrever seletista, porque seletista de seleção, tá? É com S, mas aqui é seletista porque é de CLT. Tá bom? Então, é um regime de trabalho, são regras diferenciadas. Mas existe ainda um regime chamado estatutário. Estatutário é ótimo. Estatutário. Tá? Estatutário são aqueles, tá, que prestam concurso para trabalhar na administração pública, no executivo, no legislativo, no judiciário. Juízes, serventuários da justiça, no âmbito do legislativo, a não ser os cargos eletivos, né, de deputado, mas a maior parte dos cargos de investidura, a não ser os cargos de confiança, são através de concurso público. Aí eles são vinculados a um outro regime. E aí, partindo do teu exemplo, os professores do Estado são estatutários, tá? Eles estão sujeitos a uma lei, salvo engano, o número dessa lei é 6.107 de 1994, se eu não estiver enganado. Deixa eu confirmar aqui na internet. Lei 6.107 barra... Deixa eu ver se esse é o regime jurídico do servidor estadual. É esse mesmo, ó. Acertei. Vem aqui, ó. É uma lei diferenciada, eles são estatutários. Isso aqui é para quem é servidor estadual. Tá bem aqui a lei, ó, 607 de julho de 1994, tá? Quando a gente fala, por exemplo, de servidor federal, que também é estatutário, ele estará sujeito a uma outra lei, que é a lei número 8.112/1990, também é um regime, mas para quem é servidor federal, tá? Então, vou botar aqui, deixa eu ver se é essa mesmo. Lei 8.112. Tá bem aqui, para vocês olharem. Dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias e fundações federais. Ou seja, as regras trabalhistas estão nessa lei. Tá? E os municipais do município de São Luís? Essa eu não sei qual é a lei. Não me lembro, não. Tá? Eu só sei que é 5.000 e alguma coisa. Deixa eu ver se eu acho aqui o regime jurídico do servidor público. Regime jurídico do servidor público. Eu acho que é 5.000 alguma coisa. Público. Deixa eu ver se ele filtra aqui. Estatuto do Servidor Público de São Luís, que é do município de São Luís. Cada um tem o seu estatuto. Aqui não apareceu nada. Não apareceu, não. Está aqui. Lei 4.615, de 2006. Está aqui, ó, Estatuto dos Servidores do município de São Luís. Cada ente tem o seu estatuto, mas todos são estatutários. Agora, para quem é na iniciativa privada, a legislação é outra, é a CLT. Então, respondendo sua pergunta, quem é do Estado é estatutário. Tá? São regimes jurídicos diferenciados. Muito bem. Não sei se respondi sua pergunta. Mas é claro que vocês... Eu acho muito bacana essa avidez pelo conhecimento, que mostra que, na verdade, o cara tem interesse. Então, eu muito pouco tolho. Às vezes, o cara faz uma pergunta que não tem nada a ver com a aula. Quando a pergunta ela merece uma resposta um pouco mais demorada, para eu não fragmentar a aula, que não é o caso,
Aí eu peço para um amigo dizer o seguinte, amigo, depois que terminar a aula, vai todo mundo embora e eu te explico a tua pergunta. Mas, às vezes, e eu vou pedir licença, quando a resposta ela demandar um tempo maior e que não tem a ver diretamente com a aula, aí eu vou dizer, ó, teria o maior prazer em responder, mas vamos deixar para depois para não fragmentar a aula. Mas como a explicação não era por demais longa, então, sempre que for possível, a gente faz isso aqui. Voltando para cá. Agora nós vamos estudar modos de tratamento dos conflitos, que é uma classificação de um autor, inclusive eu tive a oportunidade de conhecê-lo, um cearense chamado José de Albuquerque Rocha, cara altamente boa praça. Gente boa, mas faleceu, infelizmente. Tanto é que tem um livro dele de Teoria Geral do Processo, José de Albuquerque Rocha, que me parece que só foi atualizado até 2011, 2012. Então, foi mais ou menos nessa época que ele faleceu, e acho que foi um acidente de carro. Eu tive a oportunidade de conhecê-lo em 2000, acho que foi 2008, 2010, entendeu? Eu fui para Fortaleza, para um congresso, e conheci esse cara. Cara, além de gente boa, um cara altamente inteligente. O livro dele, muito bom, estava vendendo muito, era pela Atlas, e gosto de tomar uma geladinha, que é uma uva. Cara dos meus. Então, veja bem, só que infelizmente faleceu e tudo. E ele foi quem melhor estabeleceu para a gente entender teoria geral do processo. E até mesmo para entender as disciplinas específicas que os senhores vão estudar depois, é muito importante que a gente entenda essa classificação que eu vou passar para vocês aqui. Eu vou, esse tópico, bem aqui, que é o tópico 4, eu vou desmembrar num quadro branco. Tá? Vou desmembrar aqui num quadro branco. E eu vou tentar colocar de caneta, que é melhor, essa canetinha aqui. Tá? Então, vamos embora colocar aqui, ó, reparem que autonomia, guarda esses conceitos, autonomia, autotutela, autocomposição, heteronomia, heterotutela e heterocomposição. É isso que a gente vai tratar agora. Primeiro, eu vou tratar aqui deixa eu ver se eu tenho aqui, vou colocar bem aqui. Só um minutinho. Só um minutinho. Vamos lá. Então, eu vou tentar... Olha, a grafia não fica muito boa, porque eu não tenho caneta digital. Então, eu vou colocar aqui mesmo com o mouse. Então, vocês vão olhar que é uma letra que não é a minha, até porque parece uma letra de analfabeto, de quem está se alfabetizando. Mas não é a minha. Então, olha aqui. Autonomia. Horrível isso aqui. Não dá para fazer assim, não. Fica muito ruim. Eu não sei nem cadê a borracha disso aqui. Vai limpar o freio. Então, eu vou ter que colocar aqui assim mesmo. Vamos lá. Autonomia. Primeiro importa definir o que é autonomia, para a gente depois classificar a autonomia. Deixa eu ver aqui uma coisa aqui. Eu tive uma ideia que eu não sei se vai dar certo. Então, seria mais ou menos assim. Você tem a... Nossa, mas as minhas... Como é que eu poderia fazer isso aqui? Deixa eu ver se eu consigo pelo... gente, eu vou tentar aqui... Vamos lá, presta atenção. Deixa eu ver se eu consigo através de post-it, para ficar melhor. A intenção aqui era construir um mapa mental, mas vamos ver se eu consigo aqui, porque eu estou aprendendo a mexer nesses recursos aqui ainda, e vocês vão ter que ter um pouco de paciência comigo. A autonomia é a forma de resolução dos conflitos
atribuída pelas próprias partes conflitantes. Tá? Deixa eu ver como é que fica aqui. Pelas próprias ficou horrível. Pelas próprias partes conflitantes. Então, aqui. Tá? Isso aqui é como se fosse aqui uma... Bota um pouco maior. Bora ver se eu consigo aqui, bebê. Rapidinho. Ficou legal agora? Tá bom? Dá Tá para bom. enxergar? Tá, beleza. Deixa eu ver se eu consigo colocar isso aqui um pouco mais para baixo. É só para tentar fazer aqui uma... Então, a autonomia é uma forma de resolução dos litígios. Quem resolve o litígio são as pessoas que estão conflitando. São elas mesmas que resolvem. Aí reside a diferença, eu vou logo colocar aqui. Cadê onde é que é o post-it aqui? Tá? Eu vou colocar logo o conceito de heteronomia. Modalidade de resolução de conflitos atribuída a um terceiro. Calma que vocês vão já entender isso aqui, tá? Atribuído a um terceiro. Salvar. Cadê? Onde é que tá? Beleza. Deixa eu botar aqui a heteronomia no seu lugar. É porque a folha acabou. Deixa eu botar aqui mais para cima, boto aqui do lado. Calma que eu vou organizar direitinho. Tá? Então, eu vou aumentar aqui um pouquinho o quadro. Então, nós temos duas formas de resolução de litígio. Uma é a autonomia e a outra a heteronomia. Mas em que reside a diferença de um para o outro? Vou tentar aumentar aqui, porque é muito curto aqui. Tá? Então, nós temos duas formas, como está aqui, ó, a autonomia e a heteronomia. Então, qual é a diferença básica de um para o outro? É que na autonomia, quem resolve o conflito são as próprias partes que entraram em conflito. Tá? Então, se eu tive um conflito de alguma coisa com uma pessoa, e quando as próprias pessoas que entraram em conflito, elas mesmas conseguem resolver, nós chamamos isso de autonomia. Agora, quando duas pessoas entram em conflito e uma terceira pessoa, que não seja aqueles que estejam conflitando, seja chamada para resolver aquele conflito, nós estaremos diante de uma heteronomia. Então, é muito fácil. Autonomia, quem resolve? Quem está conflitando. Heteronomia, quem resolve? É um terceiro. Vocês estão entendendo? Quem resolve é um terceiro. Tá beleza? Há alguma dúvida sobre isso aqui? Agora nós vamos dividir cada uma delas. Nós fizemos a divisão básica. Quem resolve o conflito na autonomia, quem está conflitando. Quem resolve o conflito na heteronomia é um terceiro. Tá? Então, a autonomia se divide em duas. Como é que eu vou colocar isso aqui? Acho que eu vou colocar no corpinho de texto que fica mais fácil. Tá? Então, vamos embora lá. Vou tentar colocar como corpo de texto. Vão desculpando aí, mas é porque eu não sou nada e não tenho a pretensão de ser a melhor pessoa do mundo em questões de informática. Mas, vamos lá. A autonomia se divide em duas. Vou colocar aqui. A autotutela
autotutela, tá? E a aliás, eu vou colocar assim, autotutela, e vou criar um outro bem aqui. Pronto. Tentando aqui ser um pouquinho didático. E a autocomposição. A autocomposição. Perfeito. Tá? Acho que não está muito bem centralizado, mas ajuda. Mais ou menos centralizado. Aí a gente pega aqui a canetinha. Eu vou fazer aqui um garrancho aqui, ó. Tá aqui a autonomia. Aí eu faço uma seta aqui, se divide em duas. Autotutela e autocomposição. Em ambas, a característica, preste atenção, tanto na autocomposição como na autotutela, quem resolve o conflito é quem está conflitando, tá? Mas em que reside a diferença da autotutela? Primeiro, o que existe de comum entre a autotutela e a autocomposição? O que existe de comum entre a autotutela e a autocomposição é que o conflito é resolvido, é sanado pelas próprias partes que estão conflitando. Isso é que é o comum. Mas onde é que reside a diferença de um para outro? É que, senhores, nossa, não tem nada a ver. Na autotutela, não, peraí, deixa eu ver. Na autotutela, a resolução ela é dada pelo uso da força. Ou seja, o mais forte impõe a sua vontade, tá? O mais forte impõe a sua vontade sobre o mais fraco. Essa era a regra que se utilizava aos tempos da pré-história, quando, na verdade, o homem vivia em clãs. Então, aquele que era o mais forte do grupo, ele é que impunha as regras. Ele é que resolvia, através do seu temor ou do uso da força, as questões. Elas eram resolvidas pelo uso da força. Hoje em dia, isso não é mais assim. Mas, guardem bem uma informação, daqui a pouco, mais tarde, eu vou falar isso para vocês. Embora a autotutela não seja, na nossa sociedade, aquilo que seja mais usual, mas existem situações excepcionalíssimas, quer dizer, de exceção, em que o direito vai permitir o uso da autotutela. São excepcionais, porque como nós temos regras, né? Porque a autotutela, senhores, ela é criminosa. É um crime. Então, se você exercer a autotutela para impor sua vontade sobre a do outro, embora legítima, você não pode, através do uso da força, exercer seu direito. Na nossa atual conjuntura, no nosso ordenamento jurídico, isso não é permitido como regra. Inclusive, existe um crime capitulado no Código Penal que diz: se eu, em outras palavras, se eu, através da autotutela, impor um direito meu, embora legítimo, permitido por lei através do uso da força, eu estarei cometendo um crime. Então, essa é a regra. Deixa eu ver se eu acho aqui no Código Penal para trazer para vocês, já que a gente está aqui no. Tá? Só para mostrar que o exercício da autotutela, ele, via de regra, ele é crime. Você não pode exercer a autotutela. Deixa eu só abrir o Código Penal. Tá? Tá aqui o Código Penal. Bora lá. Eu acho que é o 365, se eu não estiver enganado. Aliás, eu não tenho nenhuma obrigação com direito penal, porque eu não advogo na área criminal, tá? E para mim o crime não compensa nem para advogado. Com todo respeito a quem é criminalista. Então, deixa eu ver se eu localizo aqui. Não estou conseguindo aqui abrir. Deu um pequeno problema aqui.
Deixa eu ver se eu consigo agora. 365. Eu não estou conseguindo filtrar de jeito nenhum. Mas vamos lá, peraí só um minutinho. Eu acho que é... Onde é que está esse crime aqui? Deixa eu ver aqui. Desculpa, não é 365, é o 345. Tá bem aqui, ó. Olha o crime aqui, ó. Exercício arbitrário das próprias razões. Isso aqui é para quem? Aquele bonitão que tem o direito de receber um crédito, ele invade a casa do outro e toma o carro do cara, ou invade a casa do cara e leva alguma coisa que o cara está devendo. Ele não pode fazer isso, não. Olha aí, ó. Fazer justiça pelas próprias mãos para satisfazer uma pretensão, embora legítima. Então, o João está me devendo 50 mil, eu simplesmente invado a casa do cara para fazer justiça com as próprias mãos. Exercício de autotutela. E não com base, com 2 capangas, eu invado a casa do cara, levo a geladeira, o fogão, levo um monte de coisa que ele tem na casa dele. Eu não posso fazer isso. Isso é crime. Tá? Então, repare que eu busquei resolver a coisa através do uso da força. Professor, Oi. aí tem salvo quando a lei o permite. Quando que isso pode acontecer? Eu vou chegar lá, meu bebê. Já pedi, daqui a pouquinho eu chego lá. Tá? Salvo quando a lei o permite. Eu vou já explicar aqui exceções à regra. Porque o que foi que eu disse aqui para vocês, aqui na aula, tá? Desculpa, bem aqui. Eu disse que a autotutela hoje, como regra, ela é crime. Ela é impedida. Mas a lei permite, em situações excepcionalíssimas, o exercício da autotutela. E aí vem o que minha amiga acabou de me perguntar. Ela disse, salvo quando a lei o permite. Vamos aos casos em que a lei o permite. Vamos imaginar que João teve um problema com Joaquim. João puxa uma arma para Joaquim e diz, eu vou te matar agora. Joaquim, um pouco mais rápido, puxa primeiro a arma dele e mata João. Isso é exercício de autotutela. Ele mata para não morrer. No direito penal, a gente chama isso de excludente de antijuridicidade ou excludente de licitude. É o que a gente chama de legítima defesa. Não dá tempo. Se o João diz assim, ei, puxou a arma, peraí, espera só um minutinho que eu vou entrar com uma ação e perguntar para o juiz se ele permite que eu te mate para não morrer. Eu não tenho tempo para fazer isso. Então, isso é exceção à regra? Sem problema nenhum. Outra, o estado de necessidade. Aquele cidadão que foi no supermercado, ele começou a furtar um monte de coisa, mas é porque ele estava desempregado e ele precisava levar comida para casa para dar aos filhos que estavam com fome. Então, se isso tudo for provado, ele não vai responder pelo crime de furto, porque há um exercício, essa arbitrariedade, essa autotutela que ele cometeu, que embora seja crime, né, o furto está tipificado como crime, mas se o furto foi por um estado de necessidade, vai haver uma excludente de licitude. Então, é caso de autotutela permitida pela lei. Existe também, no direito civil, a legítima defesa. Oi. Só terminar o raciocínio da colega. Só terminar o raciocínio da colega, eu te dou a palavra. Tá, Lana? Rapidinho. Então, veja bem. No direito civil, existe caso de autotutela? Existe. Vamos embora lá. Hospedeiro. Hospedeiro é aquele que hospeda no direito civil. Não é aquele besouro, nada a ver, esquece. Então, vamos lá. Você vai para uma determinada cidade e se hospeda em um hotel. O hotel, ele tem a liberdade de estabelecer a periodicidade, ou seja, um lapso temporal, fim do qual você vai ter que pagar as diárias. Então, se você vai ficar um mês no hotel, o hotel pode dizer, tudo bem, tu pode pagar no final. Ou então o hotel pode dizer, não, amiga, a cada 3 dias ou a cada uma semana você tem que fechar as diárias. E vai ficando no hotel. Muito bem, vamos imaginar que o cara ficou determinados dias no hotel, e aí ele chega e vai embora, e não quer pagar a diária. E ele desce com a mala dele. O hospedeiro, aquele que hospeda,
espera, no caso, o hotel, né, ele tem o direito de reter a mala. Isso é exercício de autotutela. Ah, tu não vai pagar a diária? Não. Então segura a mala do cara. Ele chama um leão de chácara e toma a mala do cara. A mala vai ficar aqui, até você pagar a diária. Isso é exercício de autotutela? É. Permitido pela lei? É. Mas veja bem, guardem bem a informação. A autotutela era a regra da pré-história. Hoje é exceção da exceção. É exceção. Exceção da exceção não ficava virando regra. É exceção. Só quando a lei disser que pode. E um último caso. Existe a legítima defesa da propriedade. Tá? Então, se você é dona de uma fazenda, a turma do MST resolve invadir tua propriedade, e a turma entra armada, um facão foice, entendeu? E ele cai de bala. É legítima defesa da propriedade. Mas, ou seja, para não morrer. Então, você pode utilizar meios, claro, meios proporcionais. Não pense você que se alguém invade a sua propriedade, você pode chegar e cair de bala. Não é isso, não. Não só isso que eu estou dizendo. Em nenhum momento eu disse isso. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, que você pode utilizar meios proporcionais para exercer o seu direito de propriedade. Tá? Mas isso é legítima defesa? Vocês devem ter visto que a lei, em alguns momentos, ela vai permitir o exercício da autotutela. Por isso, que muito bem observado pela amiga, o Código Penal, ele não fecha, ele diz salvo quando a lei o permite. Tá bom? Assim sendo, eu vou fechar aqui o Código Penal, e agora eu passo a palavra a quem que queria falar, queria fazer uma pergunta. Era eu, professor. Milane, Milane, o que tu faz aqui, Milane? Tá fazendo TGP? Pois é, se eu tivesse feito essa complementação lá no início, eu não tinha apanhado tanto, viu, em processo civil e civil. Tá vendo? Mas seja bem-vinda, querida. Seja bem-vinda. Obrigada. Ela já é colega de vocês, já do 9º período. Tá? No 9º, é minha aluna lá de Direito Tributário. Tá? Muito bem. Só entregando de volta a palavra à colega que tinha feito a pergunta. Pode fazer a pergunta, querida. Não vou interromper, não. Diga lá. Professor, não lembro mais, não. Oi? Eu não lembro mais. Eu só lembro que era sobre a autotutela. Eu acho que eu ia perguntar. Porque o senhor falou que não acontece nada com quem furta no supermercado, só que só está desempregado, essas coisas. Uhum. O senhor falou que não, ele não. O que acontece com ele? Se ele não vai. Veja bem, o que acontece no direito penal, vocês vão estudar. O crime, ele tem 3 elementos, né? Vocês vão estudar fato típico, né? A antijuridicidade e a culpabilidade. Então, o que acontece? Embora seja fato típico, o furto, que é exercido para fins de estado de necessidade, simplesmente ele pode ser preso em flagrante, não há problema nenhum. Mas o processo vai ser arquivado, tá? E ele não vai ter, se ficar provado que era exercício de estado de necessidade, o processo vai ser aberto, pode ser aberto, mas vai ser arquivado. E ele, na verdade, vai sair e vai continuar vivendo a vida dele. Só isso. Não vai perder primariedade, absolutamente nada. Tá bom? Entendi. Beleza. Então, vamos lá. Na autotutela, há o exercício da força. Há a possibilidade de autotutela nos dias de hoje? Há. A autocomposição já é uma coisa, vamos dizer assim, mais, como eu diria, algo, vamos dizer assim, ao tempo do gentleman, né? Os homens, as pessoas que estão conflitando, elas conversam, tá? Que não há exercício da força, e elas chegam a um posicionamento em comum, não é verdade? Elas entram, elas mesmas, ou seja, o A e o B que estão conflitando, entram no entendimento. Não há aqui o uso da força. Mas percebam,
tanto na autotutela como na autocomposição, né? As próprias partes conflitantes resolvem. Diferença, a autotutela é o exercício, ou seja, o conflito é resolvido pelo uso da força. Seria a autotutela. Autocomposição, o conflito é resolvido pelas próprias partes, mas através de um diálogo, através de um entendimento. Na autotutela, o conflito é resolvido através do uso da força, com base no mais forte. Tá certo? Então, exatamente essa diferenciação de uma coisa para outra. Passemos agora à análise da heteronomia. Repara, na heteronomia, terceira pessoa, que não sejam aqueles que são conflitantes, são aqueles que vão resolver os conflitos. Perfeito? Muito bem. Então, assim sendo, vamos nós aqui. Deixa eu só botar aqui, eu apanho demais disso aqui. Nota adesiva, não. Vou colocar essa nota bem aqui para poder ficar igual. Então, aqui... Professor, o espelhamento do seu computador não está aparecendo. Não está, perdão. Deixa eu só religar. Tela 1. Realmente, quando caiu a internet, eu acabei esquecendo de ligar. Aí, tudo beleza? Tudo certo, Tranquilo? tudo certo. Então, vamos embora lá. Vão desculpando aí que eu não sou essas coisas meio de informática, não. Tá? Eu coloquei esse quadro branco aqui. Então, nós temos aqui duas modalidades de heteronomia. Heterocomposição. Vou aumentar aqui. Heterocomposição. E eu tenho aqui também a heterotutela. Beleza. E o que é heterocomposição? Repare, o que tem de comum entre a heterocomposição e a heterotutela? É que sempre será um terceiro. O terceiro é que vai substituir. Quem é o terceiro? É aquele que não é conflitante. É alguém de fora que vai resolver o conflito, mas não são aqueles que estão conflitando. Então, bora lá. Na heterocomposição, em que reside a semelhança? É que em de ambas as partes, quando eu falo de ambas, por favor, não fiquem aí meio oriçados. Estou falando de ambas, eu estou falando da heterocomposição e heterotutela. Não vão pensar que é outra coisa. Tá? Então, a semelhança na heterocomposição e na heterotutela sempre será um terceiro, que vai resolver o conflito. Mas qual é a diferença? É que na heterocomposição, o terceiro é escolhido pelos conflitantes. Ok? Vou tentar aumentar aqui um pouquinho. Beleza. Então, o terceiro é escolhido. Quem escolhe são os conflitantes. Então, João e Maria... Seria o caso do divórcio? Calma. Seria o caso do divórcio? Daqui a pouco eu vou chegar no exemplo. Vou chegar nos exemplos. Então, João entrou em um conflito com Maria e eles disseram, vamos escolher a pessoa que vai resolver isso? Vamos escolher a pessoa? Vamos. Então, eles escolhem a pessoa que por eles vai resolver o problema. Essa é a heterocomposição. Eu vou já responder a pergunta de você, tá, colega? A sua pergunta. Na heterotutela, tá? O terceiro não é escolhido pelas partes. Tá? Então, não são as partes. Que eu falo partes, melhor dizendo, pelos, fica melhor, conflitantes, para aqueles que estão em conflito, né?
Quando eu falar em conflitantes, são aqueles que estão... Não é escolhido pelos conflitantes. Olha só. Sempre, como ambos são modalidades... Deixa eu ver aqui uma coisa, só para poder fazer a coisinha certinha. Beleza? Pronto. Não está legal, tá, gente? Desculpa aí, mas a gente vai se virando com o que a gente tem. Quem está gravando a aula, né? Quem é mesmo bacana que está gravando? Aí, ó, fica show de bola. Depois o cara vai ver isso aqui, ele vai ver, vai rever, fica legal. Por isso que eu acho melhor gravar. Mas é claro que você depois manda para os colegas, não seja egoísta. Aliás, vende e a gente racha o dinheiro, tu manda a minha parte, tá bom? Tem que mandar minha comissão, que ela é um pouco maior do que a tua, tá? Muito bem. Então, percebam só aqui uma coisa. Na heterocomposição, o terceiro é escolhido pelas partes conflitantes. Qual é o exemplo? Já ouviram falar em justiça arbitral? Existe uma coisa chamada justiça arbitral, tá? Me parece que a lei que trata sobre justiça arbitral é a Lei 9.306. Deixa eu ver se é mesmo. Lei 9.000, eu não sei se é 306. Opa, peraí. Não, não é não. Não sei se é 307. Deixa eu ver aqui. Lei de arbitragem. É a 9.307, errei por 1. Tá? Que dispõe sobre a arbitragem. Tá bem aqui, ó. Então, a justiça arbitral hoje é uma realidade, não aqui no Maranhão, mas em outros estados da federação. Aqui já é, mas de forma muito pequena. Tem um juizado na Coab, acho que tem um lá no São Francisco. Então, poucos. Tá? Mas, se João e Maria quiserem ir para a justiça arbitral, vocês vão estudar ainda a justiça arbitral mais adiante, né? Comigo não. Esse terceiro que vai resolver o conflito, chamado juiz arbitral, que não tem status de autoridade, ele não é formado em direito, não precisa ser, tá? E ele não tem status de autoridade, não é concursado, não é estatutário, é um juiz arbitral, uma pessoa que faz um curso de 2 meses e é juiz arbitral. O João e Maria que estão conflitando por alguma coisa, eles, dependendo do que a lei permite, eles podem ir para a justiça arbitral. Não são todos os casos que podem ir para a justiça arbitral, adianto logo, e vocês vão estudar isso no tempo hábil. Mas, se a lei 9.307 de 96 permitir que determinada demanda vá para a justiça arbitral, e se eles quiserem, eles vão na justiça arbitral e vão nomear um juiz arbitral. E eles é que vão escolher o juiz arbitral, por eles irá decidir aquele conflito. Tá bom? Por exemplo, uma de edição. Ah, eu não vou colocar isso. Deixa eu ver se eu consigo colocar bem aqui. Não, eu acabei colocando outra coisa. Eu não sei como é que eu faço para editar. Ah, tá aqui. Exemplo. Justiça arbitral. Tá? Para quem quiser a lei 9.307/1996. Ela que estabelece as ações que podem ir para a justiça arbitral. Tá bom? E se puder ir para a justiça arbitral e assim quiserem as partes, elas é que vão nomear, indicar, escolher aquele que vai resolver. Já aqui, o terceiro não é escolhido pelas partes, tá? Se o terceiro não é escolhido, não são as partes que vão escolher o terceiro que vai. E o exemplo que nós temos são as ações judiciais. Senhores, se João quiser litigar contra Maria, Alfredo, alguma coisa, e for para a justiça, não é ele que vai escolher o juiz, não. Isso não era muito legal, né? Eu, por exemplo, tenho os meus preferidos, que são os meus brothers. Então, se fosse assim, e eu fosse litigar, mesmo na condição de advogado ou como parte, eu quero aquele bem ali.
que é aquele cara que é bacana, que vai, não pode. Você não decide, você não escolhe, desculpa, você não escolhe quem será o terceiro. E aí o amigo falou o divórcio. O divórcio é exemplo de heteronomia na modalidade heterotutela. Por quê? Porque o terceiro juiz não é você que escolhe. Existe um sistema chamado sorteio, chama de distribuição por sorteio. Estou falando aqui em São Luís. Se você vai entrar com uma ação civil comum, na hora que você der entrada pelo PJE, que é a plataforma, hoje os processos são digitais, você, na hora de dar entrada, o sistema eletronicamente escolhe aleatoriamente uma das 16 varas cíveis existentes. São 16 varas. Se tu der sorte e cair para aquele teu amigo, beleza. Mas não é tu que escolhe. Tá bom? Se for uma ação, por exemplo, de família, divórcio, como o colega estava falando, a ação vai ser feita da mesma forma, um sorteio eletrônico, na hora que você dá a entrada. É um sistema informatizado que escolhe. Vai para uma das 8 varas de família que existem ali. Mas não é você que escolhe. Respondida a pergunta, meu amigo? Alô? Respondida a pergunta? Sim. Muito bem. Alguém tem algum questionamento para fazer sobre isso aqui? Tem alguma pergunta? Caso não tenha, eu vou dar agora um intervalinho de uns 15 minutinhos para a gente voltar. Tá, beleza? Tá? Eu só vou aqui desligar o microfone e a câmera, mas eu estarei aqui. Só vou dar uma saidinha, um pit stop, tomar uma água, beleza? E aí a gente volta daqui uns 15 minutos. Então, até já. Se alguém tiver algum questionamento, vá fazendo seu questionamento e traga após o intervalo, tá bom? Um abraço, até daqui a pouco. Muito bem. Seguindo adiante, a gente vai tratar agora do item 5 do material que foi mandado para vocês, que trata sobre os métodos. Mas o que eu poderia dizer, o que eu poderia entender como método, é o método de construção da disciplina, tá? Aí nós temos o método empírico, que trata da experiência, racionalismo, pensamento. Isso aqui, na verdade, é uma coisa que, para mim, tá, não traz maiores questões, sabe por quê? Porque o método de criação da disciplina, ele é direcionado a quem cria a disciplina, não a vocês, que são estudiosos da disciplina. Então, o método de construção da disciplina, ele deve ser aprofundado por quem escreve livros ou artigos de teoria geral do processo. Então, isso aqui não é para vocês. Se vocês um dia quiserem escrever, serem juristas, doutrinadores, aí vocês, na verdade, se aprofundem mais sobre os métodos, tá? De construção da disciplina teoria geral do processo. Mas ele, na verdade, não é de muito interesse para a gente. Teoria geral do processo tem como conteúdo o processo judicial. Eu vou dizer para vocês aqui, vou explicar isso aqui, de novo aqui num quadro aqui. Presta atenção. Na nossa estrutura, embora vocês não tenham tido ainda direito constitucional, acredito que não tiveram ainda, nós temos em nossa estrutura tripartite, nós temos 3 poderes. 3 poderes constitucionalmente constituídos. Todo mundo sabe quais são os poderes, né? Embora vocês não sejam profundos conhecedores de direito constitucional, a gente sabe que nós temos o poder executivo, tá? Nós temos o poder... Vocês estão visualizando aí o quadrinho, então, né? O poder legislativo e nós temos aqui, C, o poder judiciário.
Muito bem. Tá? É comum você, quando fala em processo, você pensar tão somente em processos que tramitam no âmbito do Poder Judiciário. Tá? Processo. Tá lá no Poder Judiciário. É claro que a maioria dos processos, tá, tramitam no Judiciário. Então, o poder não é juridiciário, não é judiciário. Errei aqui, é judiciário. Judiciário. Beleza, acho que eu acertei agora, tá? Veja bem, o fato de ter processos, de existir processos judiciais, tá? Não se pode, com tudo isso, afirmar que processo é uma exclusividade do Poder Judiciário. Existem processos em cada um dos 3 poderes. Todos os poderes têm processos, tá? Em todos os poderes tramitam processos? Sim. Tá? No âmbito do Poder Executivo, nós temos os processos que vocês vão estudar, chamados processos administrativos. Querem ver um exemplo de processos administrativos? Se um servidor público comete uma grande falha, contra ele será aberto um PAD. Vocês vão estudar isso aqui em direito administrativo. PAD nada mais é do que um processo administrativo disciplinar para apurar responsabilidade. Tá? Então, lá existem processos, mas são processos administrativos. No âmbito do Poder Legislativo, também legislativos. Melhor dizendo, processos administrativos. Lá também, se um servidor, por exemplo, cometeu uma falha, vai responder por um PAD. Mas também existem outros processos no Poder Legislativo. Quer ver o que é um outro processo e outros processos? Vocês devem ter aprendido no período passado de um tipo de processo como o processo legislativo. Já ouviram falar dessa expressão processo legislativo? Então, processo legislativo, senhores, designa um conjunto de etapas que um projeto de lei deve seguir para até se transformar em uma lei. Então, esse processo legislativo, que é esse conjunto de etapas, que um projeto, vocês sabem que a função do Poder Legislativo, a função principal, não a única, é legislar, ou seja, criar norma jurídica. Só que para criar uma norma jurídica, você tem que seguir alguns passos previstos na legislação. Tem que haver uma iniciativa, alguém tem que apresentar o projeto, tem que haver deliberação, que também é chamada de votação, tá? Depois o projeto vai para a sanção, tá? Ou veto por parte do Poder Executivo. Depois esse projeto vai para a promulgação e depois publicação em Diário Oficial. Vocês já estudaram isso aqui, Introdução ao Estudo de Direito? Isso nada mais é do que Oi? Estudamos sim. Pode falar. Beleza. Isso nada mais é do que também um processo. Portanto, o processo é uma palavra, é uma expressão que designa um conjunto de atos. E o processo não é uma exclusividade do Poder Judiciário. Existe processo. Processo, eu vou colocar aqui para vocês, vou criar aqui um outro quadrinho. Processo, tá? O que é um processo? Isso vale para tudo que é processo. Seja no Poder Executivo, Legislativo e Judiciário. É um conjunto ordenado de atos previstos em lei. Eu costumo dizer que todo processo, se a gente puder fazer uma analogia, é como se fosse, sabe o quê? Vou desenhar aqui. É como se fosse uma corrente. Imagina, deixa eu colocar aqui no outro quadro. Imagina que eu vou fazer um desenho então tão feinho, mas vamos imaginar que esse desenho designe uma corrente, tá? Eu acho mais fácil para a gente entender.
Se alguém já teve o trabalho de olhar uma corrente, aquela que tu usa para poder prender alguma coisa, a tua moto, a tua bicicleta, em algum lugar, você vai perceber que essa corrente, ela apresenta um feixe ordenado, né, sequenciado de argolas entrelaçadas. Não é verdade? Se você já olhou uma corrente, ou alguém nunca se deu conta disso. Tá? Então, para a gente fazer uma analogia, o processo, senhores, seria a corrente toda. O processo é um conjunto de atos ordenados. E cada elo, cada argola dessa corrente seria um ato praticado. Tá? Eu vou tentar pintar aqui. Então, aqui é o segundo, tá? Tem o primeiro, tem o segundo, tem o terceiro. Como se cada argolinha dessa representasse um ato. Daí se dizer que o processo é um conjunto ordenado de atos, tá? Vamos aqui para o exemplo do processo judicial. Aliás, do processo legislativo. Você tem um feixe ordenado de atos. Você tem você tem a iniciativa, a deliberação, votação. Você tem a promulgação, a publicação. Você tem uma série de atos, tá? Eu falei dos principais. Em um processo judicial, por exemplo, melhor dizendo, um processo administrativo disciplinar, existe também, a legislação prevê um conjunto de atos, né? É feito primeiro abre-se esqueci o nome aqui, não vem, daqui a pouco vem. Ele vai ter direito de defesa, depois vai colher provas testemunhais, etc, etc. E o processo vai seguir uma sequência prevista em lei. Uma ação judicial, o autor entra com ação judicial, depois o juiz dá um despacho mandando citar o réu, depois marca-se uma audiência preliminar, que é a audiência do 334 do CPC, que é uma audiência de tentativa de conciliação, vocês vão aprender ainda, calma. É só para vocês entenderem que existe uma sequência, eu só quero que vocês entendam isso, eu não quero que vocês entendam a sequência. Aí depois, se não teve acordo, o juiz abre prazo para que o réu conteste. Depois da contestação, o juiz vai fazer o saneamento do processo. Tudo isso vocês vão aprender. Depois do saneamento do processo, se houver necessidade de produção de novas provas, ou provas, marca-se uma audiência de instrução e julgamento, vai ser colhido depoimento pessoal das partes, prova testemunhal. Então, tem uma série de atos, até o ato final do processo, que é a sentença. Que é quando o juiz, estou falando já de um processo judicial, que é quando o juiz vai dizer quem tem e quem não tem razão, via de regra. Só que para que isso aconteça, a sentença, há vários atos em um feixe ordenado terão que ser praticados. Por isso que eu costumo dizer, o processo é a corrente. É a corrente toda. Tá? Esse processo é um conjunto de atos, é um feixe ordenado de atos, é como se fosse a corrente. Tá bom? E, tá? Que visam o quê? Uma decisão. Todo o processo, ao seu final, bem aqui, ele visa uma decisão, decidir alguma coisa, qualquer que seja o processo. Portanto, é claro que, sabendo que existe processo no âmbito do poder executivo, legislativo e judiciário, vocês vão estudar os processos administrativos, que são outros tipos de processos, tá? Que correm aqui no legislativo e no executivo, em direito administrativo. Em teoria geral do processo, e naquelas disciplinas que eu falei para vocês, aqui, ó, essas bem aqui, ó, processo civil, processo penal, processo eleitoral, trabalhista, vocês só vão estudar processo judicial, tá? Portanto, embora vocês tenham a ideia de que existe processo em quaisquer das esferas dos poderes constituídos, tá? Embora vocês saibam disso, o conteúdo de teoria geral do processo, assim como o conteúdo daquelas disciplinas que vocês vão estudar, o processo trabalhista, processo eleitoral, processo penal militar,
é somente processo judicial. Portanto, vocês entenderam que não existe, processo não é uma exclusividade do Poder Judiciário, mas a gente só vai estudar aqui processo judicial. Os processos no âmbito dos outros poderes, vocês vão estudar em outras disciplinas, predominantemente uma disciplina chamada Direito Administrativo. Tá bom? Ficou bem compreendido? Muito bem. Agora nós vamos estudar uma dicotomia do direito, tá? Chamada direito material e direito processual. Vai ser muito importante para a gente, para que a gente tenha condições de seguir adiante. Vou tomar aqui um golinho d'água. E agora nós vamos tratar sobre direito material e direito processual. Eu já até comentei com vocês, tá? Mas eu vou só chamar a atenção para vocês aqui. Então, prestem bem atenção. Vou abrir aqui outro quadrinho. Vejam bem, em se tratando de norma jurídica, eu disse para vocês, vamos colocar aqui, direito material. Material. Direito material estuda as normas jurídicas, tá? Estuda as normas jurídicas. Normas jurídicas são leis, tá? Que tratam, como eu poderia dizer, que tratam, nossa, mas que tratam de disciplinar a conduta das pessoas na sociedade, tá? Ela estuda as normas jurídicas que tratam de disciplinar a conduta das pessoas na sociedade. Então, por exemplo, normas jurídicas. Então, são aquelas atividades do cotidiano. Eu comprei uma mercadoria, eu tenho que pagar por ela, tenho o direito de receber. Eu vou no supermercado, eu faço supermercado, eu pago a mercadoria, levo para mim. Ou seja, o direito, ele está presente em uma grande gama das atividades que nós exercemos diariamente. Todo dia você compra alguma coisa, ou quase todo dia, nem que seja uma caneta, um lápis, alguma coisa. Então, essa relação, ela está prevista pelo direito. Claro que nem todas, mas uma grande parte delas está. Então, as normas de direito material, elas disciplinam a conduta do cidadão na sociedade. Ocorre que nem sempre as pessoas obedecem às leis. Nem sempre elas obedecem às leis. E aí, se você não paga aquilo que você deve, se você comete, se você infringe, calma que vai tratar já de deveres e obrigações. Se você infringe, eu preferiria que vocês falassem através de áudio, que fica melhor. Então, vejam bem, preste atenção. O normal é que quando você obedeça às normas jurídicas do cotidiano, né, que disciplinam a conduta das pessoas dentro de uma sociedade. Isso é normal, tá? Você paga o que você deva, tá? Que você reconheça o direito do outro, né? Ao silêncio, quando você bota um som mais alto. Então, o nosso direito termina onde começa o direito do próximo. Beleza. Só que nem sempre é assim. E quando uma determinada pessoa infringe uma norma jurídica de conduta na sociedade, surgirá para aquele que foi ofendido quanto ao seu direito a possibilidade, ele não é obrigado a entrar na justiça, tá? É um direito subjetivo, surgirá a possibilidade dele entrar com uma ação judicial, dado o fato de que, como regra, a gente não pode exercer autotutela. Então, se alguém, na verdade, não obedecer seu direito, o direito que você tem, qualquer que seja ele, a sua integridade física, tá? O seu direito de imagem, o direito de receber uma
uma dívida, entendeu? O direito de receber por uma mercadoria paga, alguma coisa assim. Se alguém não obedecer o direito de uma outra pessoa, essa pessoa que teve o seu direito em tese, né, aviltado, desobedecido, poderá ela procurar um advogado para ingressar com uma determinada ação. Tá bom? Então, se a norma de direito material ela não for obedecida, que é a norma jurídica que trata sobre a nossa conduta no dia a dia, aquela pessoa, não podendo utilizar-se como regra da autotutela, ela vai ingressar com o processo. No momento em que ela ingressa com o processo, tá? Passa a começar a atuar o direito processual. E esse direito processual estuda as normas jurídicas dentro de uma ação judicial. Muito embora processo exista no executivo e no legislativo, mas para a gente só vai interessar. Então, no momento em que o direito material não foi obedecido, aquela norma de direito que é uma norma de conduta do cidadão na sociedade, aquele que não pode exercer o seu direito pelas próprias mãos, porque pelo 345 do Código Penal isso é considerado, né, um crime, exercício arbitrário das próprias razões. Falamos antes do intervalo, o que vai acontecer? Passa a atuar norma de direito processual. Então, eu não paguei a dívida, eu não paguei o que eu devia. Vamos aqui, o Paulo Quezede. O que ele vai fazer? Ele não vai poder invadir minha casa, entendeu? E levar as coisas daqui da minha casa, não. Ele vai ter que entrar com uma ação na justiça, uma ação de cobrança. Na hora que ele entra com a ação, as normas processuais, elas passam a atuar. Ele entra com a ação, eu sou citado da ação, eu contesto a ação, ele contrarrazou a ação, vai ter audiência tentativa de conciliação, vai ter uma série de atos. E esses atos dizem respeito a normas processuais. É aquela corrente que eu falei para vocês. Então, nem sempre o direito processual... Pode falar. Se eu pudesse materializar essas condições que você está falando, seria o caso, por exemplo, do Código Penal e do Código de Processo Penal, onde tem as ações que você está falando e o processo que vai gerar se essas ações não forem obedecidas, digamos assim. Perfeitamente. Perfeitamente. Então, se eu tenho o direito penal tem como principal legislação o Código Penal, mas não é a única. Eu costumo dizer o seguinte, quando vocês forem estudar esses ramos do direito, o cara diz assim, o Código Penal é uma coisa que direito penal. Não. O direito penal é o ramo do direito público que estuda crime. Mas ela tem como principal, mas não única legislação, o Código Penal. Mas existem outras leis penais também. O Código Penal é a principal. Mas vamos lá. O Código Penal é uma norma jurídica de direito material. Lá estão tipificados os crimes. Matar alguém, roubar, furtar, os crimes contra a administração pública, tá? Os crimes contra a pessoa, os crimes contra o patrimônio. Tá? O que acontece? Ali está uma norma de direito material. Então, se você furtou, você desobedeceu uma norma de direito material, que furto é crime. Consequentemente, o Ministério Público vai ingressar, que é o detentor da ação penal, muito embora exista também ação penal privada, vocês vão aprender isso mais adiante, vai ingressar com uma ação judicial. E, nesse momento, as normas processuais passam a atuar. E, ao final, vai ser dada uma decisão. Vocês estão entendendo? Entendeu? Então, é mais ou menos como o colega realmente falou. Então, nós temos normas de direito material, que são normas jurídicas que ditam como nós temos que nos portar na sociedade, e caso a gente não se comporte, ou qualquer de nós não se comporte conforme as normas jurídicas de direito material, fatalmente surgirá contra a gente uma ação judicial. Tá? Vejam bem, é preciso que se diga que as normas de direito processual, eu vou até colocar aqui embaixo, olha aí, ó, em geral,
Essas normas de direito processual atuam sempre que possível para restabelecer a eficácia da norma de direito material. Presta bem atenção no que eu coloquei aqui, ó. Em geral, as normas de direito processual, elas atuam para o quê? Para restabelecer a eficácia da norma de direito material, sempre que é possível. Exemplo, eu não paguei a dívida da Samara, que está comendo aí faz hora, entendeu? Não vai engordar, Samara, entendeu? Tá? Senão o namorado não vai gostar. Tá comendo aí doce, deve ser doce. Eu nunca vi mulher gostar tanto de doce assim. Ela tá desligando a câmera dela. É pipoca. É pipoca. Não é só você que gosta de pipoca, não. Então, preste bem atenção. Quando eu não pago a dívida da Samara, ela vai entrar com uma ação judicial, tá? Para o quê? Para que ela receba aquilo que ela tem de direito. Se eu não pagar no processo, o juiz vai mandar pegar algum bem meu, vender, para poder pagar a dívida dela. Então, nesse caso, você está vendo que o direito processual ele está atuando para o quê? Para restabelecer a eficácia da norma de direito material. Ou seja, a norma de direito processual ela é instrumental. O que se quer dizer com isso? É que ela atua para que o direito material violado seja cumprido. Tá bom? Só que nem sempre isso é possível. Nem sempre o direito processual vai atuar para restabelecer a eficácia de uma norma de direito material. Exemplo, se o cidadão mata alguém, o direito processual não vai atuar para restabelecer a vida, não vai ressuscitar o cara que morreu, por um motivo bem óbvio. Então, por isso que eu digo que o direito processual, seja ele qual for, sempre que possível, ele vai restabelecer a situação que o direito material, ou seja, no que diz respeito a patrimônio, é possível. Eu não paguei o que devia, aí o que acontece? Ela entra com uma ação contra mim, ao final, se eu não pagar essa ação, o juiz vai mandar me tomar bens, a gente chama de penhorar, a penhora, vocês vão aprender isso. Esses bens são levados à asta pública, leilão público, vão ser vendidos e ela vai receber o que é dela. Então, numa situação como essa, patrimonialmente falando, foi possível reestabelecer, através das normas processuais, o direito material violado, ou seja, ela acabou recebendo aquilo que eu deveria ter pago sem necessidade do processo e não paguei. Tá? Então, sempre que é possível, o direito processual vai restabelecer a situação jurídica violada. Agora, nem sempre isso é possível. Você não vai restaurar a vida no direito penal. Tá bom? Você não vai restaurar uma lesão corporal de natureza definitiva, se você tiver lesionado uma pessoa. Mas, por exemplo, em alguns outros crimes, eu estou falando aqui do direito penal, você pode restabelecer. Então, se, por exemplo, o cara vai pagar pelo crime de furto, você pode até restabelecer a coisa furtada ou roubada. Só que a intenção do direito penal, na verdade, é tão somente penalizar, não necessariamente restabelecer, porque em alguns casos isso vai ser impossível, uma questão muito prática. Ninguém ressuscita se você levou uma surra, entendeu? Foi lesionado, o que vai acontecer? A surra não deixa de existir, entendeu? Mas, né, a depender do tipo de lesão, se a lesão corporal for de natureza leve, vai dar juizado especial. Se a lesão corporal for de natureza grave, aí vai para uma ação penal pública incondicionada. Lembrando que, em relação à violência contra a mulher, independentemente da lesão ser de natureza leve ou grave, entra na chibata da Lei Maria da Penha. Então, o cara pega uma cheirosa nem que não queira. Não é verdade? Então, não interessa se a violência foi de menor potencial ofensivo ou não.
Então, se a tua mulher te bater e a lesão corporal for de natureza leve, não vai acontecer nada com ela, ela paga serviço à comunidade, ou então paga uma cesta básica, não tem problema nenhum. Mas se for você que fizer isso contra ela, tu vai para cheirosa, entendeu? E tá ferrado, não tem jeito, tá bom? Por isso é que é bom, todo mundo tem que apanhar de uma mulher, não é verdade? Mas a mulher não pode ser agredida, jamais, sob hipótese alguma. Que é uma maravilhosa nas mãos das mulheres. Eu já tive casos de divórcio de homens que não queriam mais as mulheres. Olha só como a coisa funciona. É claro também que tem mulher que não quer mais o cara. E a cidadã simplesmente simulou uma agressão física, se autoflagelando e gritando, porque ela não queria o fim da relação. E como ele tinha arrumado uma novinha, né? Aí ela querendo se vingar dele, com desamor, ela se agredindo, para depois incriminar o cara. Só que ela não se deu conta de que no lugar onde ela estava havia uma câmera, tá? E aí ficou claro. Aliás, tem uma história, inclusive, de uma Paquita, uma ex-Paquita da Xuxa, que apareceu uma vez, acho que é Pituchita, eu não sei, entendeu? Que ela foi casada com um cidadão e ela começa a se agredir. Inclusive, ela se corta para incriminar o ex-marido. Entendeu? Só que tudo foi gravado. E professor, tem o caso famoso também que aconteceu do ator Johnny Depp, que interpreta o Jack Sparrow no filme Piratas do Caribe. Ele queria se separar da mulher dele, só que ela não queria, e aconteceu que ela simulou uma agressão mesmo. Ela chegou até, parece que caiu de uma escada, e incriminou ele, dizendo que ele tinha feito tudo isso. Só que aí, quando houve a investigação, pegaram o celular dela e viram as mensagens que ela estava trocando com uma amiga, onde ela confessa que ela simulou tudo. Tanto que isso, na época, criou um prejuízo enorme para o John Depp, porque ele perdeu vários contratos, mas hoje aí ele já foi até inocentado disso. A inteligência de uma mulher. Então, o melhor é não termos uma como inimiga, porque é a pior coisa do mundo que se pode querer ter. Tudo burro essas aí, nem para fazer o crime direito. E na verdade isso não é uma coisa inerente à mulher, porque se tem uma criatura que sabe mentir bem, é uma mulher. Ela conta uma mentira hoje, daqui a 30 anos ela conta a mesma mentira. O homem é um idiota, porque ele conta uma mentira hoje, na semana que vem ela dá uma apertadinha nele, ele já conta outra, aí ela começa, vem cá, mas tu não disse semana passada que era isso? Então o homem é uma negação para isso, mas a mulher não, entendeu? Né? E eu costumo sempre dizer, tá? Isso não é nenhuma coisa machista, não. As mulheres, quando são pessoas boas, de bom coração, elas são melhores que qualquer homem bom, tá? E quando elas são também o que não prestam, elas também são melhores. Bem melhores do que a gente, tá? Então, vocês não podem negar isso. Uma mulher, quando não presta... Tanto é que tem uma historinha que eu não sei contar, que o diabo engana todo mundo nessa história. No final, a mulher engana o diabo. Entendeu? Mas não pensem, por favor, que eu não seja apaixonado pelas mulheres. Estou querendo dizer o seguinte, tanto é que eu fiz um elogio. Uma mulher boa, de bom caráter, de boa índole, ela é melhor do que qualquer homem bom. E também é melhor quando não presta. Mas vamos voltar para o nosso conteúdo aqui. Eu tenho certeza que as próprias mulheres vão concordar. Eu tenho inúmeras amigas minhas que já disseram isso. Realmente tem razão. Quando a criança não vale nada, é fogo de morro acima, água de morro abaixo. Ninguém segura. Muito bem. Então, nós já vimos, então, qual é a diferença de direito material para direito processual. Acredito que vocês tenham entendido, né? Que o direito material, ele trata sobre normas jurídicas de conduta das pessoas na sociedade. E a norma processual nem sempre vai atuar. Por quê? Porque o normal, o que o direito espera, é que todo mundo cumpra as normas jurídicas de conduta social. O direito processual, ele vai ser chamado no momento em que se ingressa com uma ação judicial para restabelecer, sempre que possível, a situação jurídica prevista pela norma de direito material. Sempre que possível, porque nem sempre vai ser possível se restabelecer a situação jurídica anterior.
tá? Como no caso mesmo do que já vi, homicídio, lesões corporais de natureza grave, não tem como o direito conseguir restabelecer. Mas patrimonialmente, quando a ação não disser respeito, por exemplo, sobre direito penal, mas sim sobre uma ação civil, em algumas circunstâncias isso vai ser possível, tá bom? Beleza? Adiante, senhores. Agora nós vamos estudar a teoria unitária. Aliás, eu acho que não vai dar tempo de iniciar e terminar a teoria unitária hoje, tá? Já é mais ou menos 10 para 5, porque eu vou precisar de um pouquinho mais de tempo e eu vou romper o tempo. E eu preciso, sinceramente, de uma garganta melhor para a aula de logo mais, né? Então, eu vou pedir, contar com a compreensão de vocês, mas são 10 minutinhos só, a gente vai fazer a chamada e na próxima aula vocês me lembrem para a gente iniciar de teoria unitária e dualista do ordenamento jurídico. Então, eu espero sempre que alguém diga. Antes do senhor fazer a chamada, o senhor pode voltar lá na parte dos 3 poderes? Que o senhor escreveu. Tu chamar senhor de novo, eu não respondo pergunta Wagner, nenhuma. pronto. Beleza. Essa daqui? Sim. Dá para me tirar uma foto, que eu não consegui pegar todo o processo. Mas o amigo tá gravando tudo. O Otávio não compartilha, não. E, Otávio, que isso, cara? Não, Otávio. Não faça isso com os colegas, não, cara. Sim, Otávio, a gente é best. Não faça isso. Então, faz o seguinte. Se ele não compartilhar, vocês me avisem que eu reprovo ele. Entendeu? Pode me falar. Pegando pesado, não, pô. Tu tá querendo sacanear com as tuas colegas, com os teus colegas de sala de aula? Não, não faço isso, não. Então, ele vai mandar aula para vocês, e vocês vão me contar, vão dedurar ele, se ele não mandar. Então, bora para a chamada aqui. Essa aula eu gravo, eu não mando para vocês. Vocês vão ter que gravar as próprias aulas. Mas Gabriel, eu quero deixar... também gravo. Bora lá. Essa aqui é minha filha, que está aqui, viu? Minha secretária. Não sei se ela está aparecendo aqui, mostra a cara de... Bora lá, Alan. Presente. Alan, Andressa. Pô, Alan, tá em casa. Tu tá em casa, Alan? Não, né? Porque se tu tiver em casa de máscara, meu velho, a coisa tá feia aí, viu? Porra. Não, eu tô de máscara. Hã? Eu apareci a aula toda. Não veio Desculpa. Então, é porque eu olhei. Não foi tu que perguntou... mas perguntaste do boné, não foi? Tá certo. Não foi da máscara. Andressa. Pegou falta. Antoniele. Presente. Arnaldo. Tá bom, Andressa, escutei, tô brincando. Presente, professor. Quem foi, Arnaldo? Dionara. Presente. Dijane. Presente. Eduardo Martins. Eduardo Martins. Elaine Ribeiro. Presente. Steani. Ou Steani, não sei. Presente. Gabriel Sene. Gabriel. Gerlane. Presente. Hugo Thiago. Presente. Hugo Thiago. Igor Presente. Mariano. Igor, presente. Jennifer. Presente. Eduardo Martins presente, porque deu um erro na câmera aqui. Jennifer tá aí? Presente, respondi. Porque eu não escutei. Lana. Presente. Laiane. Eu tô com todo mundo aqui no mosaico, viu? Depois, quem não tiver online tá ferrado. Quem não tiver com a câmera ligada. Leonardo Moreira. Presente. Marcelo. Presente. Márcia Silva. Presente. Maiane Silva. Presente.
Milane Buna. Professor. Nájila Barros. Deixa eu terminar a chamada. Presente. Otávio Castro. Paulo Quezede. Presente. Pedro Abreu. Presente. Renildo. Presente. Ruth Campos. Aí, tá vendo? Presente. Eita, Presente. Ruth, estava dormindo, filha? Não, é porque... Nossa, Samara. Presente. Samara. Presente. William da Luz. William da Luz. Última Presente. chamada, William da Luz. Presente. Ô, jogador, valeu. Muito bem, quem queria falar? Professor, a Laiane, é porque ela estava na aula, acho que a internet dela deve ter caído. Ela que eu tinha colocado. Quem está falando, o Alan? Sim. Cadê a procuração que ela passou para ti? Me diz aí. Tô brincando, jogador. Você tá fazendo seu papel. Tá ajudando uma amiga, tá certo. Tá beleza, então. Então, gente, um abraço a todos. Até nossa próxima aula. Bons estudos aí. Tá bom? E tragam as dúvidas, caso existam. Tá bom? Um grande abraço a todos. Tá bom, Andressa, não tem problema nenhum, não. Tá bom. Um abraço. Tá registrado aqui porque eu gravo tudo. Tá tudo gravado. Eu vou levar isso aqui em consideração. Um abraço a todos e até nosso próximo encontro, tá? Tchau, tchau. Tchau.